Monique, acusada de participar da morte do próprio filho, Henri Borel, recebeu perdão judicial. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre as falas da juíza, tanto na sentença quanto em outros vídeos por aí, e como que uma fala aparentemente técnica esconde outros elementos que dá a entender o que tem por trás dessa decisão. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre comunicação, traços de caráter e padrões que moldam o funcionamento da nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Você certamente deve ter ouvido falar sobre a repercussão das falas da juíza após dar o perdão judicial para a Monique, a mãe do Henri Borel. E aqui, nesse vídeo, eu não vou entrar no mérito da sentença, até porque ela, como juíza, ela tem autoridade. Eu acredito, ou melhor, eu espero que existam meios legais de reverter essa decisão, até porque eu vou deixar minha opinião um pouco mais para frente sobre isso. Mas, até lá, é uma decisão judicial, é o que está valendo. Não estou contestando a autoridade da juíza. Esse vídeo é justamente ou somente para fazer uma análise puramente da comunicação e quais elementos existem ali nas falas dessa juíza que revelam ali algumas coisas, revelam algumas informações para além daquilo que está estritamente, ou aquilo que estritamente deveria ser falado, para aquilo que se espera de uma sentença judicial. E o que realmente aquelas informações, ou melhor, aquele conjunto de informações, porque eu vou trazer aqui tanto o vídeo da sentença quanto um vídeo anterior dessa mesma juíza para analisarmos a comunicação. Aqui o primeiro vídeo que eu vou passar é, claro, o vídeo principal, que é o vídeo da sentença. Vamos ouvir. Não posso me furtar a expressar meu pasmo diante da reação desproporcional e desmesurada da sociedade, em geral, em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina, em tese em frutuosos movimentos secundários. A oposição a este setor das lutas identitárias, no mais das vezes, opera de forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela via da politicização. Mas, atualmente, chegou ao extremo da misoginia declarada. É o que parece ter se dado com relação à educação identitária. Antes de mais nada, está consignado que fosse o pai, e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra dos processos de igual a é que o papel culturalmente reservado à mulher nos moldes patriarcais não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe ter filho. Mãe suficiente não basta. Desde a investigação, Monique não mereceu o benefício da dúvida e, ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa e não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais, com ataques muito mais violentos que aqueles dirigidos ao autor direto. E os ataques não se limitaram ao público, estenderam-se a alguns profissionais envolvidos com a causa, incluindo as responsáveis por sua custódia, passando pelas demais detentas, que se recusavam a dividir o mesmo espaço com a ré, chegando ao ponto de agredi-la no cárcere pelo isolamento por risco. Incomensurável o sofrimento de quem, além de perder seu único filho, para que tivesse não contribuir intencionalmente, viu-se alvo durante 5 longos anos de uma perseguição implacável contra sua honra, sua autoestima como mãe, para não falar do completo desprezo pela dor do filho. Por todas essas razões, tenho como medida de justiça mais acertada relativamente ao crime de homicídio culposo, para o qual foi desclassificada a imputação original, a extinção de
credibilidade pelo perdão judicial. Como vemos aqui nesse discurso inflamado, a juíza colocou algumas questões aqui, eu li algumas outras sobre algumas intervenções que teve ali, porque teve alguns votos de jurados, tem alguns pormenores nessa decisão, além do próprio discurso dela, que eu não vou entrar no mérito, mas me atendo apenas ao discurso dela. Nós vemos que ela coloca uma série de assuntos satélites, né, assuntos externos ao acontecimento do crime, né, do crime do qual foi a participação dela ou não no ato da morte do menino. Qual foi a participação direta, qual foi a participação como omissão de cuidado, de qualquer coisa relacionada ao ato em si. Não, vemos que o discurso em si gira em torno de o quanto ela era uma boa mãe em geral, o segundo, enfim, as conclusões que a própria juíza chegou, e acima de tudo tem a opinião pública, né, a opinião das pessoas sobre a Monique nesse intervalo, como se os réus fosse a sociedade que estava julgando a Monique e não a própria Monique. Mas antes de explicar melhor qual que é o contexto dessa comunicação, para além daquilo que já foi falado por aí, com certeza, vamos para um outro vídeo dessa mesma juíza em 2021, em que ela dá uma opinião pública sobre esse mesmo caso da Monique, que ainda estava no início, enfim, o vídeo é de 2021, a sentença saiu agora em 2026, mas ela já se posiciona dessa mesma forma em favor da Monique, vejam só. Pessoalmente, acho que diante da reação da sociedade à Monique, até ela pode existir, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, e a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. Quando eu me manifestei em condenação à Monique, eu tenho chegado a mim das pessoas me contaram, tá? Que é um ódio profundo a ela. Na minha opinião, é inexplicável, porque que ela é alvo de maior ódio do que Jair, por exemplo. Não consigo entender isso. Né? A opinião pública afeta de alguma maneira? Não. Não. Eu já me calejei com essa coisa de opinião pública. Né? Eu quero fazer meu trabalho é técnico. Aqui nesse vídeo, ela termina falando que ela quer dar um posicionamento técnico e que ela não se importa, não se deixa influenciar pela opinião pública. No entanto, quando nós vemos a sentença, ela está pautada na opinião pública, só que não no sentido de eu vou junto com a opinião pública, mas eu vou contra a opinião pública, ou seja, não se deixar influenciar pela opinião pública é tanto não se importar, não ir junto, né, só porque a maioria está fazendo, mas ficar tecnicamente restrita às provas que tem, do mesmo modo também não deveria ser, eu vou agir porque eu vou dar um perdão porque a sociedade já condenou, porque a sociedade já transmitiu tanto ódio que pobrezinha, né, coitadinha dela, né, ela já pagou só pelo cancelamento social. Que é o que dá a entender as falas dela. Então, nós vemos, por mais que tenha uma estrutura, essa comunicação, a sentença tem ali uma característica de uma decisão judicial técnica, estruturalmente falando, ela usa ali alguns argumentos que na cabeça dela tem uma lógica, que é justamente ela ampara a decisão dela em toda essa estrutura que ela fala, do machismo, da misoginia e do discurso de ódio e tudo mais, que são falas recorrentes aí no mundo afora. Porém, nós não esperamos que esse tipo de fala seja colocado dentro de uma decisão, até porque ali ela precisa simplesmente cumprir a lei. Se isoladamente pela lei a Monique merecia ou não perdão, ela tinha que falar dentro dos limites da lei, dentro das provas que não eventualmente não existissem contra ela, e somente.
Agora, quando ela traz um aspecto social para embasar a decisão dela, ela está recorrendo a coisas que realmente causam estranhamento e mostra um profundo envolvimento emocional com a causa. Nós vemos lá desde 2021 ela toda impactada porque o ódio contra a mãe era desproporcional ao ódio contra o próprio padrasto, que em último caso foi quem executou, né? Foi quem de fato agrediu o menino. Tem todos alguns elementos, né, que nós vimos de análise. Eu até vou deixar aqui nas recomendações dos vídeos uma análise realizada no canal Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura, em que ele faz algumas análises desse caso, principalmente do ponto de vista do comportamento dessa mãe, principalmente depois que ela foi ali colocada como uma possível suspeita de omissão ou de participação. Tipo, a forma como ela sai da delegacia, a forma como ela foi fazer coisas logo após a morte do menino, vai no salão de beleza logo após a morte do menino, a forma como ela se expressa é um pouco desconectada emocionalmente da situação. Todas as outras vezes que ela foi se manifestar, não pareceu genuíno. Ela tem alguns traços ali que denotam um tipo de. Não é que nós exigíssemos que ela fosse uma mãe perfeita, até porque proteger um filho de um homem, seja o próprio pai, seja um padrasto, seja quem for, que é abusivo, não é uma perfeição que a gente exige das mães, é uma obrigação básica, né, que a gente espera de uma mãe normal, não é algo acima da média, não é algo perfeito. Não, é o básico. É o dia a dia ali. Claro, existem situações e situações, vão ter situações que realmente não vai ser total negligência da mãe, pode acontecer vários casos, mas esse aqui tem as suas nuances, mas o ponto é, ainda que existisse uma possibilidade jurídica de um perdão judicial, esse discurso está totalmente deslocado. Na minha percepção, claro, não vou novamente aqui falar que eu sei julgar melhor que a juíza. Não é sobre o julgamento, é sobre a informação passada, sobre a informação que foi colocada ali em relação ao contexto. Então, realmente, a opinião ainda é possível nesse país, então eu vou opinar, sem mérito algum de tentar mudar a decisão da juíza. Isso as pessoas competentes, se puderem, farão, se não puderem, não farão, e lamentaremos por isso. Mas o ponto é, ela coloca a Monique como a vítima da sociedade, como, ai, coitadinha, ela foi massacrada. Quantas de pessoas tendo matado ou se omitido durante um assassinato ou não, quantas pessoas sofrem ali diversos cancelamentos de reputação, diversas ódio com razão, outras sem razão, e ok, não que não seja um problema social esse tipo de comportamento, mas ainda assim não está no âmbito judicial ainda, né? Principalmente a misoginia. Estão tentando colocar como uma lei de forma torta? Estão tentando colocar como uma lei. Se fosse o caso de já existir uma lei contra a misoginia, ela poderia, né, encaixar depois a Monique em uma outra situação e julgar nessa. Agora, essa do assassinato não tem nada a ver com possíveis misoginias ou cancelamentos de reputação ou discursos de ódio, machismo e o que quer que seja, não se enquadra ali no que deveria ser avaliado nesse caso. Nós esperamos, né? Nós entendemos assim. Por isso que gerou tanta repercussão essa decisão, pelo descolamento da realidade em relação aos fatos. E a principal lição dessa situação é que as nossas crenças moldam as nossas decisões. Não somente juízes estão sujeitos a isso. Claro que, sendo uma juíza, o impacto é maior, e ainda mais num caso que naturalmente já tinha uma comoção popular.
Mas todos nós estamos sujeitos a deixar as nossas crenças moldarem as nossas decisões. Porém, quanto mais saudáveis nós somos mentalmente, quanto mais a gente entende de como a gente funciona e como as coisas funcionam, mais a gente consegue alucinar menos, né? Mais a gente consegue se poupar de decisões alucinadas. E o que seriam decisões alucinadas, né? Um dos itens do protocolo de linguagem silenciosa é justamente não alucinar, né? A alucinação seria exatamente quando nós não conseguimos nos desvencilhar do nosso viés próprio na análise pura dos fatos, porque os fatos são fatos. A nossa interpretação, a nossa preferência em relação àquilo é uma coisa. O fato é o fato. Qual que é o fato? Desse caso da Monique, por exemplo, ela participou ou não participou? A omissão dela contribuiu diretamente ou não? Como que era a relação dela antes com o filho? Como foi o comportamento dela depois dos fatos? São os fatos. A minha interpretação, a minha preferência, eu prefiro acreditar nela do que nele, eu prefiro acreditar nele do que nela, eu prefiro, não importa o que eu prefiro, a questão é quais os fatos, qual é o tamanho da nossa capacidade de analisar os fatos independentemente das nossas preferências. Eu estou vendo um acontecimento que tem a ver com um político que eu não gosto. E aí eu coloco o fato de eu não gostar dessa pessoa à frente e ignoro qualquer coisa que seja um fato, qualquer coisa, mesmo que seja positivo, mesmo que seja algo que a pessoa fez certo, mas eu não quero olhar porque eu não gosto daquele político. Ou vale para qualquer pessoa. Eu não gosto daquela pessoa, então não importa se ela está falando com razão ou não, o que importa é que eu não gosto dela. Então, isso é alucinar, é quando as nossas preferências pessoais suplantam, passam por cima da realidade, dos fatos, passa por cima de coisas que não precisariam, não deveriam estar influenciado pelas nossas emoções, pelas nossas preferências, pelas nossas crenças. O mesmo por exemplo, eu tenho uma determinada crença e aí porque uma outra pessoa não tem a mesma crença que eu vou desconsiderar absolutamente tudo que ele fala. Ou mesmo que seja um cientista, porque ele é ateu, 100% do que ele fala eu não acredito, ou eu desconsidero, nem olho, não é nem que eu não acredito, eu nem considero, simplesmente porque ele não tem a mesma crença que eu. Isso não faz o menor sentido. A gente se proteger atrás das nossas preferências e das nossas ideologias e das nossas crenças e esquecer de olhar os fatos. Claro, nem sempre os fatos nós temos acesso a todos os fatos, mas os fatos que existem, que nós sabemos, nós precisamos considerar sem alucinar, sem ficar só olhando a partir do nosso próprio nariz e não olhando a realidade. Porque, por exemplo, se pegar a lente dessa juíza e aplicar no caso Nardoni, lá era o pai, o assassino e a madrasta. Aqui era a mãe e o padrasto. Na lógica dela, o pai já seria culpado simplesmente por ser pai e não por causa de qualquer evidência ou prova da participação dele no crime. E por outro lado, a madrasta já seria inocente por ser madrasta, porque se a mãe não tinha uma responsabilidade com o filho, porque a responsabilidade que a sociedade exige dela é perfeição, então a madrasta tinha menos responsabilidade ainda, não tinha legitimidade nenhuma para cuidar da menina, então ela mais ainda teria um perdão judicial, considerando a lógica, né, e os argumentos apresentados dessa juíza. No entanto, o julgamento foi muito mais categórico, até o contrário do que ela disse, que é regra nessas situações. O pai não só foi processado, como foi preso, a madrasta idem, e ambos com base nas evidências que foram encontradas. Até hoje eles negam, pelo que eu ouvi, né? Eles nunca confessaram, porém, as evidências mostraram participação de ambos, e ambos foram
condenados. Então, foi feita a análise e o julgamento com base nos fatos, e também teve repercussão, teve a grande repercussão sobre isso. Claro que quando a gente fala dos genitores diretos, que no caso do Nardoni era o pai, e no caso do Henri Borel é a mãe, claro que pesa, porque pesa mais porque são os pais. Não é só porque é o homem ou a mulher, o pai ou a mãe. São os pais. Claro que os pais têm maior autoridade e maior, nós esperamos, né, um maior cuidado dos próprios pais do que de padrasto, de madrasta. Por isso que existe essa comoção. Na minha percepção, eu não vejo desde o início, em nenhum momento passou pela cabeça, eu também não vi ninguém falando isso, que porque é uma mulher, eu vou pesar nela e não no padrasto. É porque é a mãe. E nós esperamos da mãe uma, uma postura diferente. Então, realmente, a própria repulsa dela contra nem sei se era marido, no caso da Monique, se era marido, se era namorado, namorido, sei lá. Mas, tipo, demorou um tempo até a defesa dela posicionar ela contra o Jairo. Ela ficou junto com ele por um bom tempo depois da morte do menino. Então, são uma sucessão de acontecimentos que faz com que essa mãe não seja uma persona grata, que faz com que toda a sociedade desconfie dela. Não vou nem falar sobre discurso de ódio, enfim, da potência, mas é possível sim entender por que existe tanto ódio contra ela. Não diria, não sei se mais ou menos que o pai, que o padrasto, mas ainda assim, ainda que seja mais, é justamente por isso, porque ela é a mãe, não é porque é uma mulher misoginia, porque ela é a mãe, do mesmo jeito que o Nardoni era o pai, não é porque ele é homem, é porque ele era o pai, ele era o pai. A gente espera que pai e mãe protejam os seus filhos, não importa as circunstâncias, protejam de padrastos, de madrasta, protejam de quem quer que seja. Quando não há essa proteção, é normal a gente se assustar. E que bom que a gente ainda se assusta, que bom que a gente ainda se revolta com isso. A gente não pode jamais normalizar isso, normalizar que eu posso desprezar ou menosprezar uma criança e eu estarei protegida juridicamente só porque eu sou mulher. Não faz o menor sentido, que foi mais ou menos a mensagem que ficou implícita nessa decisão da juíza. Por quê? Ainda que ela tenha sido negligente, ainda que ela não tenha mostrado em se importar com a morte do menino, ainda tenha ficado ao lado do Jairo um tempo, até a defesa dela fazer um movimento diferente, ainda que ela, segundo o ponto de vista da juíza, por ser mulher, ela já tem um salvo-conduto ali, ela já teve um perdão, porque a sociedade está maltratando a mulher. Não, a sociedade estava revoltada com uma mãe que, aparentemente, pelas circunstâncias, não deu o devido valor para a vida do seu próprio filho. Esse vídeo foi para a gente conseguir aprender a pensar duas vezes antes de emitir decisões, não, de tomar decisões muito contaminado pelas nossas próprias preferências. Não é fácil, principalmente quando a gente já vem ali de um hábito de simplesmente se posicionar com base nas nossas preferências, mas é possível. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica em absorver os fatos, mesmo que no final a gente tome um partido, a gente consegue olhar os dois lados de algum modo, de algum modo livre de percepções. Por exemplo, eu olhei essa comunicação aqui friamente, com base nos elementos que estavam tanto no primeiro vídeo da sentença quanto no vídeo anterior, que os dois tinham ali o mesmo fundamento, profundamente ideológico, com a visão ideológica da juíza. E antes mesmo dessa decisão dela, eu já tinha algumas percepções com base nos fatos,
de qual que era a posição da Monique, qual que era a posição do Jairo. Eu já tinha analisado os fatos, né? Ou pelo menos já tinha visto algumas análises dos fatos pura e friamente, e ali, a partir dali eu tinha formado a minha opinião, não vou nem dizer preferência, estava com base nos fatos, elementos com base nos fatos, e não se era uma mulher, se era um homem, qual era a participação de cada um, independentemente do gênero. E é importante nós continuarmos treinando e realizando esse tipo de análise fria, de fatos, não se é uma mulher, se é um gay, se não é. É importante. E essa análise de comunicação, de elementos, de qual é a emoção, qual é o pensamento subjacente atrás de uma fala ou de um texto, tudo isso eu tenho um e-book em que eu falo sobre, que chama O Guia Prático para Ler e Responder Pessoas, em que eu falo um pouco sobre o método que eu criei para identificar padrões por meio da comunicação. Então, junta todos os elementos, aliás, todos vários elementos que contém numa fala, num texto transcrito, como eu fiz desses vídeos, e quais são os elementos que transparecem ali por trás da fala. Então, se você quiser, o link está aqui na descrição.